Olá, está no ar o Estúdio C, o programa cultural aqui da TV Câmara. E nesta edição a gente fala de poesia, dando destaque ao trabalho de Pamela Ramos, que é poeta e artesã natural aqui de Rio Preto, mas que mora em Mirassol atualmente. Pamela, muito obrigada pela participação. Eu que agradeço. Pamela, eu quero falar um pouquinho da sua trajetória. Você está aí prestes a comemorar 10 anos de poesia, 10 anos como poeta. Qual que é o evento que você considera o marco ali, né, desses 10 anos, onde tudo começou? Foi no Sarau Urbano, que acontecia no Vasco, Centro Cultural Vasco. Eu conheci os organizadores, né, a Luciano, Rica, e eles me convidaram. E de primeira, assim, eu me apaixonei. Logo na segunda edição eu já queria escrever para estar lá recitando. E falei, cara, todo mundo falando do que pensa, eu também quero fazer isso. Mas você foi lá só como espectadora? Fui como espectadora na primeira. Que bacana. Foi. E você já escrevia? Não assim com tanta ênfase, com tanta gana igual eu tenho agora. Eu lia mais do que escrevia. Olha só. Mas aí o evento, o primeiro já te pegou, Me pegou. assim. Porque foram várias pessoas falando de vários temas, sabe? Várias coisas que me atravessavam de formas diferentes. Eu falei, gente, eu também quero falar. Eu tenho tanta coisa pra falar, mas onde eu vou falar? Eu falei, o Sarau Urbano. Que bacana. E aí, num próximo encontro, você já levou alguma coisa ou levou um tempo? Não, eu levei. Já comecei a escrever sobre os meus amigos. Lembro que na época eu escrevi sobre os meninos que dançavam hip hop. Falei agradecendo. Eu sempre escrevo muito agradecendo, né? Ai, que bacana. E aí a minha primeira poesia foi agradecendo a todos eles. Ao Sarau, inclusive, para eu conseguir ter um lugar para me expressar. Foi uma paixão de cara, assim. Falei, eu quero estar aqui e quero estar com vocês. E como é que foi o primeiro dia que você apresentou seu texto lá, sua produção? O que você sentiu? Foi difícil? Nossa. Foi tranquilo? Foi bem difícil. Eu tremia muito, eu chorei. Eu acho que umas 5 edições eu chorei, depois de recitar ou no meio de recitar. Era muito emocionante ver aquele monte de gente me ouvindo, sabe? E eu podendo falar sem restrição, assim, falar o que eu sentia. E descobri também que o que você falava tocava as pessoas e fazia parte da vida delas também, né? Exatamente, que eu não estava sozinha, né? Tinha outras pessoas que partilhavam dos mesmos sentimentos que eu. Isso foi o que mais me... Através do Sarau eu conheci todas as pessoas que eu admiro e que escrevem e que faz com que eu continue, permaneça escrevendo, sabe? São, de certa forma, inspiração e também ali incentivo, né? Isso, exatamente. Ô, Pamela, fala um pouquinho. Você trabalha com o que a gente chama de poesia urbana. O que é a poesia urbana para você? O que ela permite se expressar, né? Do que você pode tratar quando a gente fala em poesia urbana, por exemplo? A poesia urbana está em todas as partes, né? Em todos os lugares, em pontos de ônibus, através daqueles lambes. É urbano, é o cotidiano da pessoa, né? É o dia a dia. Eu penso que poesia é um grafite, é uma mensagem escrita numa parede, tipo, o amor é tudo que eu tenho. Eu acho que é formas de se expressar no meio desse cotidiano que exige tanto da gente, né? E a gente pode mostrar que existe amor, existem outras formas de se expressar mesmo, né? De falar. Que bacana. Então não está preso a um texto, por exemplo, ao papel só. Não, é tanto grafite, é o stencil, é o artesão vendendo na rua. Eu acho que é isso. O urbano, a poesia a gente vê em todos os lugares mesmo. E é muito essa relação com o cotidiano, com o nosso cotidiano. Isso. E me conta um pouquinho, antes do Sarau, o que você lia, ou quando você escrevia, ainda que sem uma produção assim tão efervescente, sobre o que você escrevia? Eu vou ser bem sincera, eu lia bastante livro do Augusto Cury, que é de autoajuda, né? Tipo, eu gostava muito dessas coisas. E aí, quando eu conheço o Sarau, eu começo a ver pessoas que escrevem outras coisas, escrevem do dia a dia, não só de você tem que... Não é um coaching falando pra mim. Quase que um material de conduta ali, isso, né? O que fazer para, exatamente, em geral, ser bem-sucedida, ou ficar bem, ou ter bem-estar, né? E aí eu vi que pessoas escrevem sobre realmente o cotidiano, do que faz, o que inspira. A questão da denúncia também, às vezes, isso, né? As outras formas de escrever, né? De falar
da sociedade, da história, não só alguém me guiando o tempo todo. Entendi. Você coloca muito mais as suas questões pessoais, né? Exatamente. Os seus pontos de vista. Exatamente. E sobre o que hoje, passado 10 anos, você já teve uma trajetória longa aí, hoje, o que está ocupando os seus textos? Sobre o que você gosta de falar? Eu gosto de falar muito de Stella do Patrocínio, que é uma poeta que não tem livros, ela é falatório, são falatórios. É muito bom, indico também Stella do Patrocínio. Estou fazendo uma pesquisa sobre o não apagamento dela, né? Que foi uma mulher negra que ficou em um manicômio, que fala, né? Era o nome que a gente usava antes, né? Isso, naquela época de higienização, né? Das pessoas pretas da rua. E eu me apaixonei quando a Ana Magalhães, uma amiga minha, poeta daqui de Rio Preto, me apresentou. Então, eu leio Carolina Maria de Jesus, leio ela, leio Lélia, leio Djamila, Luz Ribeiro, tipo, eu leio as que estão na atualidade, que dialogam comigo, sabe? De certa forma, tenho. E aí, todas essas referências vão para sua produção? Eu tento pegar um pouquinho de cada, sabe? Que bacana. Esse trabalho específico da Stella do Patrocínio é uma pesquisa apenas ou ela vai ter como consequência um trabalho seu também? Textos, poemas, como decorrência dessa pesquisa? Eu tô introduzindo ela no meu dia a dia, literalmente. Então, recentemente eu fiz uma intervenção no pub lá de Rio Preto, de Mirassol, né? Eu fiz como eu posso dizer? Um experimento, né? Okay. Um experimento com as pessoas. Falei um pouco das poesias delas, que é bem lúdica, sabe? Foi uma apresentação dela, vamos dizer assim, né? Isso. Para que o público possa conhecê-la, assim. Isso. Desenho bastante sobre as coisas dela, porque tem uma poesia dela que fala dos gases, eu me formei, eu era gases puro. Então, eu não sei qual é a palavra certa, mas ela sai muito do real, mas ao mesmo tempo ela tá muito no real, sabe? Muito concreto também. Isso, exatamente. Você falou que desenha, mas é porque você estuda artes visuais, desculpa, né? Como é que é isso? Que outra paixão é essa? E como é que as letras e as artes visuais se casam no seu trabalho? As artes visuais eu conheci a partir de um grande amigo, Léo. Ele me apresentou Nina Simone Cis, que é uma grafiteira e que faz stencil. E eu me apaixono muito pelas coisas fácil e quando eu gosto mesmo e eu vou a fundo. E aí comecei a conversar com ela me passou alguns toques, fiz foi onde surgiu a girafa, o exótico. E aí eu comecei a desenhar, a fazer o stencil, mas assim, tipo, muito, muito no começo, assim. É bem pra me expressar, iniciar. Uhum. E aí, como é que é esse estudo? Você vai para o estudo formal disso? Ou é essa questão muito mais sua de pesquisa própria no campo das artes visuais? Eu comecei como uma pesquisa individual e agora eu estou cursando licenciatura em artes visuais, né? O que me permite pesquisar e ter o apoio da faculdade, né? De alguém me guiando, tipo, vai por esse caminho que é mais fácil, assim, não, sabe? E é legal, né, Pamela, que você vem do urbano, do que é muito, de uma produção muito autônoma ali, original, casando agora com o ambiente acadêmico, né? Como é que é isso? É que foi assim, quando eu conheci a poesia, logo eu comecei a viajar. Eu fiz o meu primeiro zine e aí viajei. Ao invés de eu ir para a faculdade, para a universidade, eu falei, não, vou viajar. E eu fiquei 7 anos viajando. E você passou por onde? Vixe, passei por uns 6 estados. Fui para Florianópolis, fui para Minas Gerais, para vários lugares vendendo poesia e conheci os artesanatos. Aí foi essa mesclei. E aí foi no Sarais. Essa viagem me permitiu conhecer pessoas, conhecer lugares, levar poesia, trocar poesia, muita coisa. E aí eu falei, chega agora, né? Agora eu vou dar uma parada. Voltei e falei, preciso preciso estudar, né? Formalizar isso. E aí fui atrás da universidade e estou estudando, estou aí no meu 2º semestre. Que legal. A gente vendo o seu Instagram, né? Sua rede social, tem muita, quando você fala em artes visuais, tem muita referência à girafa, ao desenho da girafa. Uhum. Eu queria saber o que isso significa para você. Por que essa figura é tão importante na sua produção? Eu fiz, há um tempo atrás,
acho que é uma exposição que falava sobre as formas que as pessoas negras eram chamadas, só que não eram legal. E uma dessas palavras é exótica. Na praia, quando eu vendia as coisas na praia, todo mundo, nossa, como você é exótica, posso tirar uma foto com você? Eu falava, exótica não, exótica é uma girafa. Olha o tamanho do pescoço da girafa, olha os olhos dela, né? Como ela é exuberante. Eu sou uma pessoa normal. O que me diferencia eu acho que é a minha cor, por isso que me deixa mais exótica. E aí comecei a fazer os stencils lá em Boiçucanga, no litoral norte, e fazer nas paredes, escrever de exótica é a girafa. E comecei a me apaixonar. Já é o segundo ano que eu vou pro zoológico só para ficar vendo a girafa. Gente, tem uma coisa também da força, né? Do animal, que às vezes é visto de uma forma muito mais tranquila, mas que a gente vê inúmeros vídeos no YouTube que mostra a força que tem Exatamente. Esse animal também. Além né? dela ser exuberante, né, elegante, o coice dela é capaz de matar um leão. Olha a força que ela tem. Quando você fala do exótico e quando uma pessoa fala que uma pessoa negra é exótica, ela já nos coloca numa posição da não normalidade ou do não padrão, né? Aquele que é fora do esperado, aquele que é fora do padrão. E eu queria saber se isso acontece também com a sua produção textual. Às vezes esperam só um tipo de texto de você ou que você fale só de alguma coisa. Como é que o público recebe a sua produção, o seu texto? Eu falo muito sobre mulher preta, sobre desigualdade. Então, assim, quando eu mudo para o lado da saudade ou para o amor, assim, eu sinto que tem um pouco de impacto, assim, porque eles sempre esperam que a gente esteja militando ou falando de temas raciais, temas que a gente tem que debater no dia a dia. Mas é bem tranquilo, as pessoas que me seguem, que já conhecem, né? Sabem que eu sou bem melódica também ao mesmo tempo. Eu tô lá na luta, né, representando, mas eu também tenho meus momentos de saudade, meus momentos de amor, de querer expressar dessa forma. Pamela, e é complicado às vezes, porque, por exemplo, se você está no seu momento muito mais do afeto, da saudade e quer pôr aquilo no papel e de repente vem a vida com uma outra urgência, quase que numa forma da agressão ou da violência, como é que você se coloca, né, putz, do que eu vou produzir aqui agora? Eu queria falar disso, mas isso aqui também se mostra tão urgente, tão necessário. Como é que você se divide nessas questões? Vai muito mesmo do feeling, do que você quer falar naquele momento? Eu sou muito intuitiva, né? Mas eu penso assim, se é uma coisa com muita urgência, eu preciso me expressar. Porque se a minha opinião importa, é necessário que eu fale, né? Me expresse. Então, eu não deixo de lado os meus sentimentos, mas eu faço com que as duas coisas se unam e eu consiga me expressar. Falar, olha, eu sinto saudade, mas a minha realidade é essa. Então, eu vou falar sobre determinado tema junto, sabe? Entendi. Eu tento juntar. Que bacana. Eu queria falar um pouquinho sobre alguns projetos nos quais você está envolvida. Você tem, por exemplo, um projeto de sarau, o Sarau Inverso. Como é que é essa iniciativa? Quem está com você nesse projeto? Como é que ele funciona? O Sarau Inverso partiu de um encontro meu com a Tatiane. Somos em 3, eu, Tatiane e Agnes. E a gente se encontrou num outro sarau e falou, vamos fazer um sarau em Rio Preto, porque foi no Sesc. E nós fizemos, a gente falou assim, ó, a gente vai fazer um sarau. E a Tati falou, a gente precisa levar um licor e umas pessoas só, não precisa ser muita coisa. E aí passou-se um tempo e aconteceu. Encontramos a Agnes, elas, Agnes, vamos fazer na minha casa. Fizemos, a primeira edição foi um sucesso, várias pessoas se expressando. E aí o sarau agora é bem itinerante. A gente vai em vários lugares, a gente fez no Vasco, com a coletiva feminina, faz na Casa Ramalhete, fizemos recentemente em um ateliê, um encontro que fala sobre a diáspora. Então é itinerante. Isso. A gente é o sarau, a gente fala, se tiver nós três somos o Sarau Inverso. Se tiver 100 pessoas é o Sarau Inverso. E aí não tem uma temática. Quem tiver lá, fala sobre o que gosta, sobre o que quer, se expõe da maneira que deseja. Isso. A gente procura falar sobre temas que exalta a feminilidade, que dá força e resistência para as mulheres mesmo. Mas todo mundo é muito bem-vindo. A gente fala sobre tudo. Ô, Pamela, como que você vê essa mobilização? Como é que você participa, por exemplo, de coletivos femininos aqui em Rio Preto ou em Mirassol, os locais que você tem contato? Qual que é a importância desses núcleos femininos, né? Sejam artísticos, políticos?
Eu faço parte de poucos movimentos, né? O que eu tô mais atuante ultimamente é o coletivo Gingadeiras, que são várias mulheres que jogam capoeira, de vários estilos, tanto capoeira Angola como capoeira regional. Nós nos unimos para estudar capoeira, para trocar sobre as nossas vivências, e a importância é essa, né? Tipo, não é separar grupos, e sim unir e mostrar para todas as pessoas que, independente de um mestre ser de um jeito, nós somos mulheres que passamos pelas mesmas dificuldades, independente do lugar que a gente está, e que quando a gente se une, a gente troca, muda tudo isso e volta enriquecidas e fortalecidas, né? Para permanecer. Deixa eu te perguntar, o que a poesia te traz, o que ela te proporciona? Eu vi num post seu que você diz assim: a poesia me deu asas. E eu queria saber que asas a poesia te deu e para onde você voou com elas. Olha, quando eu falo me deu asas, é literalmente asas, porque eu viajei 6 estados, assim, me permitiu conhecer vários lugares. E desculpa, qual foi você pode repetir a pergunta? Eu queria saber, né, você falou dessa que te deu asas, então foi essa transitoriedade mesmo, né, de você poder conhecer outros lugares, e que voos você tem feito com elas, né, as conquistas. Então, vir aqui é uma delas. Que honra! Vir aqui. Não, então, a poesia me deu asas no sentido de poder ver que eu era uma borboleta, literalmente, que eu posso estar em vários lugares e falar das minhas alegrias, das minhas frustrações. Estive em shopping, estive em escola, vou estar agora daqui a pouco em um centro de reabilitação feminino. Então, me permite estar em vários lugares diferentes. Isso. E como é que os diferentes públicos recebem o seu trabalho de diferentes formas? Como é que geralmente é a reação desses públicos? Da escola a um centro de ressocialização? Como é que o pessoal recebe? É sempre bem positivo, isso me deixa muito feliz. Teve uma senhora recentemente que me abraçou e falou: eu queria acordar todos os dias com a sua voz, assim, porque eu não só recito, né? Eu gosto de cantar, eu gosto de enfeitar a performance. Então é bem legal, assim, bem positivo. Na escola as crianças falam: ai, tia, eu escrevi uma poesia assim só porque eu ouvi a sua. Aí me mostra. Que bacana! É bem direto esse contato, né? E bem imediato o efeito, né? Por exemplo, você passa por uma escola e essa criança já produz um trabalho, né? Já vai lá, tia, olha o que eu escrevi, porque eu incentivo muito a escrever. Tanto que os cadernos, não sei se a gente vai falar agora. Podemos falar! Os cadernos, eu não trouxe. Os cadernos eu faço com a intenção de estimular as pessoas a escreverem mesmo. Você faz cadernos de forma artesanal? Artesanal, sim. Que bacana. Totalmente. Com essa intenção. Aí eu vendo num valor bem social mesmo, que é com a intenção de, tipo, tem um caderno de bolso? Escreve porque as palavras não podem ficar soltas, sabe? Tem que materializar para depois a gente construir alguma coisa. Então, onde eu vou, eu levo o caderninho. Eu tenho aqui 2, se quiser, inclusive, para incentivar mesmo. A ideia é fazer com que as pessoas escrevam mais, sabe? E você anda com os seus cadernos, por exemplo, qual que é o seu modo de produção? Vem uma ideia na cabeça, você já anota e depois trabalha aquilo melhor mais tarde? Como é que é o seu modo de produção, vamos dizer assim? Eu amo cadernos, independente, sempre gostei muito de cadernos. Mesmo que eu não escrevia, eu tinha cadernos. Então, eu ando com o caderno na bolsa, de repente me vem um sentimento que eu sei que depois não vai vir com as mesmas palavras, já anoto rapidinho poucas palavras, e quando eu chego em casa, ou quando eu tenho tempo, ou até quando eu lembro, eu junto tudo e falo: nossa, olha que legal, tem coisas que eu escrevi em 2013, que, tipo, agora que eu começo a trabalhar melhor em cima daquela ideia. Gente, que bacana isso. E me fala uma coisa, você também trabalha com confecção de fanzines, ou já fez? Como é que é essa atuação, esse trabalho? O fanzine foi a minha porta de viagem, né? Eu fiz o primeiro fanzine, eu fazia parte do movimento MML, Movimento Mulheres em Lutas, e foi quando eu conheci o feminismo e toda essa luta, toda essa causa que eu abracei. E aí fiz o meu primeiro zine, fomos em uma reunião lá, eu mostrei, falei: meninas, esse aqui é meu zine. E eu fiz porque eu conheci, no mesmo tempo que eu conheci o movimento, eu também conheci o movimento punk, hardcore, que tem muito disso, de fazer fanzine, jornalzinhos e tal. E aí eu fiz e comecei,
foi muito rápido, né? E já comecei a viajar. Então eu pegava esses fanzines e vendia para as pessoas na praça, onde eu ia. E aí, nesses fanzines, que tipo de conteúdo? A sua própria poesia, mais coisas, seus desenhos, o que tinha ali? Na época, como eu tinha conhecido o feminismo, eu coloquei poesias minhas, que era uma poesia bem triste, inclusive, que chama Senhora Nobreza, e falava muito sobre o que é o feminismo, qual a diferença de feminismo com femismo, sabe? Porque 2015, 2013 foi uma época que... Tava começando ali, né? Essa palavra, né? As pessoas... O retorno, né? Isso. Dessa discussão, de uma forma mais forte, assim, né? E foi bem a época que, tipo, a gente queria brigar mesmo para impor, né? Contra o racismo, contra o machismo, todo esse ismo que existia, e vinha o feminismo e tentava falar, não, aqui não é assim, né? Aí eu coloquei tudo no fanzine para as pessoas irem lendo e ter um pouquinho de noção do que falar, o que não falar. Que bacana. E as biojoias, você ainda trabalha com elas? Explica pra gente exatamente o que são esses elementos, esses acessórios. Esse é um? Esse é um. Eu tô bem distante, né, porque também exige muito tempo, criatividade, e com filho, a vida, né, escreve, estuda, eu dei uma parada. Mas foi o meu carro forte por um bom tempo. Também durante o período da viagem? Isso, era os artesanatos e o fanzine que me guiavam, que me davam o alimento, né, o dia a dia. E é um trabalho essencialmente manual, né, Pamela? Todo manual, todo feito com biojoias mesmo. Eram pedras que a gente comprava de pessoas que vendiam pedras mesmo, linha, essas coisas, pena, material que a gente conseguia durante as trilhas que a gente fazia, as viagens. Bem hippie mesmo. Ô, Pamela, agora eu vou por uma questão muito mais assim, pessoal mesmo, né? Se você já falou aqui as pessoas que você lia, que você lê, hoje, quem que é o autor aí que está dominando o seu tempo, o seu coração? Se você lê basicamente poesia, se você também gosta de prosa, como é que é essa sua aproximação com esses seus autores preferidos, vamos dizer assim? Olha, quem dominou meu coração desde sempre é o Sérgio Vaz. Tenho até uma tatuagem, Literatura, Põe Poesia, que é de uns livros dele. Acho que ele fala muito com a sociedade de uma forma muito lúcida, assim, que a gente... Muito direta, né? Ele fala o nosso dialeto, né? Ele fala... Não tem meia palavra. Não, ali, né? Ele eu leio, assim, quase todos os dias. Jamila, leio Ana Magalhães, ela vai... contar um spoiler, ela vai lançar um livreto e ela me mandou porque eu vou fazer a parte de encadernação para ela. Então eu tenho lido bastante as poesias dela. Eu gosto de ler os meus amigos também. Que bacana. Gosto de ler. E como que é o grupo aqui em Rio Preto, Pamela, assim, a produção poética, vamos dizer assim, de Rio Preto? É profícua, tem gente muito legal, além, você já citou a Ana, que outros nomes a gente pode colocar aqui na mesa também? Às vezes não necessariamente só do livro, da escrita, mas também da música, né? Quem são os nomes que a gente poderia citar aqui para o pessoal ficar atento, né? A Will, que é do Despoemas, que é uma pessoa que escreve muita coisa, assim, sobre a diversidade, sobre gênero. Tem o Taroba, que é um músico referência aqui da cidade. Super conhecido. Tem a Tatiane, que tá comigo no Sarau Inverso, que fala muito sobre ancestralidade. Tem a Juliane, que recentemente lançou agora o livro para criança, né? Sancófaga, se eu não me engano. E lançou junto com a Ana, né? Isso. Tem muita gente que escreve aqui. Tem o João MC, que tá bem distante, mas que também escreve, assim... de uma forma sensacional, falando sobre a parte periférica da cidade, sobre como os adolescentes estão soltos e precisam de ajuda. Eu gosto muito da escrita dele também. Hoje, Pamela, quem quiser ter um contato maior com o seu trabalho, né? Como é que pode fazer? Por onde que você dá vazão à sua produção poética? É rede social ou é mais fácil mesmo de encontrar nos saraus? Mais pelas redes sociais, mas também o Sarau está bem presente. Ultimamente a gente está movimentando bastante. Recentemente eu fiz uma parceria muito bacana com o É Tudo Cultura, que a Gabi é uma das pessoas que trabalham lá, que tem me dado todo
uma consultoria, todo um direcionamento para que eu possa profissionalizar melhor, ter um diálogo melhor com as pessoas que querem conhecer o meu trabalho. Então, através das redes sociais, através da Tudo Cultura, eu tô no dia a dia, assim. Quer fazer poesia? Quer fazer artesanato, caderno? Tamo aí. E qual que é o seu @, no Instagram? A gente já vai deixar marcado aqui. É Pamela Ramos, mas é o @PamelaXCLLL, que é 1993. Ô, Pamela, você trouxe 2 livros pra gente aqui como uma espécie de inspiração mesmo e de dica. Eu queria que você mostrasse pra gente e porque eles são tão importantes pra você. Sim. Trouxe Lélia, que é meu livro de cabeceira, né, como eu tava te falando, que é uma filósofa sensacional, assim, tem tantas palavras que me faltam para falar dela, tipo, ela fala sobre feminismo, ela fala sobre tudo, né? Você já leu ela? Esse livro tá lá guardadinho e eu ainda não iniciei. Ah, é maravilhoso. Eu recomendo você ler ele aos poucos também, não precisa, porque é muita informação, assim. Lê um capítulo, lê outro, porque cada capítulo desse livro, que é a junção de várias falas dela, traz um tema, traz uma mensagem, uma revolta diferente. Bom, então temos esse aqui, gente, Lélia Gonzalez. E o outro? Esse é da Luciane Nascimento, do Nela de Se Amar, que é de poesia. Esse aqui é incrível. Não, esse também li de tudo, assim. Tem uma última que é uma reza, né? Que ela substitui, que é perfeito, que eu leio quase todas as noites para minha filha, inclusive. E esse aqui eu acho que é um exemplo bom daquilo que você falou, se fala de amor, se fala da dor, às vezes mesclado, né? Às vezes separado. Sim. Um poema é um deleite, o outro ele já vem um pouco mais denso, mais pesado. Sim. Esse livro aqui é maravilhoso. Especialíssimo. Eu amo ele, eu amo. Bom, olha só, 2 boas dicas para você aí de casa. E eu ia te pedir, Pamela, para a gente terminar com você recitando um poema seu ou um poema feito em parceria. Eu queria saber qual que você escolheu para o nosso programa aqui de hoje. Tá. Ontem eu falei com o Taroba, inclusive, e ele tem uma poesia chamada Perfil Padronizada, que me intitulou como a guardiã dessa poesia. Então eu interpreto ela em todos os lugares que eu vou. E é muito a minha cara. É muito a cara de todas as pessoas. Deu certinho essa parceria. Perfil Padronizado. Por favor, o microfone é seu. Perfil padronizado. O perfil da beleza padronizada é branca. O nariz tem que ser afinado, empinado igual do branco. Cabelo esticado igual do branco. Costumes, tradições equiparadas com a do branco. Minha roupa falaram que é de macumbeiro e o meu cabelo é sujo. Eu gingo minha capoeira no terreiro, das minhas raízes eu não fujo. Que minha religião é feitiçaria, oração com tambores dizem que é tudo magia. O grito da liberdade ecoa e o coro forte até a morte na chuva ou na garoa. Ei, deixem eu ser do meu jeito, me respeitem, porque eu vos respeito. É mais ou menos assim. Nossa. É muito lindo. É muito legal. É muito impactante. É muito legal. Acho que a gente termina esse programa de uma forma super especial com esse trabalho da Pamela em parceria com o Taroba, DJ super conhecido aqui da cidade. Pamela, gostaria de agradecer imensamente a sua participação, né? A disponibilidade em dividir com a gente aqui um pouquinho do seu trabalho. Já fica o convite para uma volta para falar dos novos projetos. Sim, eu que agradeço. É uma honra estar aqui. E é isso. Aqui, TV Câmara Agora é sua casa, saiba disso. Obrigada, muito obrigada. Bom, gente, essa edição do Estúdio C fica por aqui. Se você quiser rever este programa, basta acessar o nosso canal no YouTube. Estamos lá como TV Câmara Rio Preto. Mais informações sobre a cultura e a produção cultural aqui da cidade você acompanha ao longo da nossa programação e também em nossas redes sociais. Estamos no Facebook e no Instagram. Muito obrigada pela companhia, muito obrigada pela audiência. E até o próximo programa.